É, pessoal, às vezes o pessoal para aqui em mim na rua e pede pra tirar foto com ela. E aí? Famosa, né, gente? Desculpa. Chegamos? Chegamos em Luxor. E sabe aquele memezinho sem tempo, irmão? É a gente aqui, Pois entendeu? é. Chegamos Mala no no aeroporto. carro e já estamos aqui passeando. Tempo de Karnak. E já tem uma maquetinha aqui atrás, ó. É. Vamos ver se dá pra ver. Aí, ó, pegou. Então aqui, pessoal, tem uma maquetinha do templo de Karnak, que é o maior templo do Egito. E a gente vai entrar agora. É, pessoal, às vezes o pessoal para aqui em mim na rua e pede pra tirar foto com ela. E aí? Famosa, né, gente? Desculpa. Você tá com inveja? Porque aqui ninguém pediu pra tirar foto com você, Cacá? Tá comigo? Ainda. O Vitor é o Cacá do Cairo, simplesmente, entendeu? Tirou foto com todo mundo. Pra entrar aqui no templo, a gente vai passar ali pelo detector de metais. Raio-X, padrão aqui no Egito. Então aqui estamos no templo de Karnak, construído no ano de 2200 a.C. Até 1800 ele estava todo soterrado aqui com o barro do Nilo. E quando ele foi descoberto. E aqui na entrada tem a Alameda, a Avenida das Esfinges. Mas as esfinges aqui têm uma diferença. Elas têm corpo de leão e cabeça de carneiro, que significa o deus do sol. E aqui a fachada tem 40 metros de altura. Informações de Laila, nossa guia aqui em Luxor. É muito grande. Então aqui é o pátio de Karnak. E cada símbolo desse representa uma dinastia. Eram 30 dinastias, mas o templo começou a ser construído na 11ª e foi até a 30. Tinham várias colunas dessa daqui, mas elas caíram com os terremotos. E aquela estrutura de barro ali eram os andaimes deles, que eles usavam para carregar as pedras até lá em cima. Eu falei dos símbolos que representam as dinastias, essa daqui é de Tutankhamon. As dinastias eram os períodos que uma família inteira ficava no poder, e isso podia durar séculos. E aqui tem uma estátua completa de Ramsés II, toda feita em monolito, né, que é uma rocha só. E aos pés dele aqui, uma estátua de Nefertari, que era a esposa preferida dele. Ele casou com mais de 60 mulheres. O Ramsés II é representado na novela Os 10 Mandamentos que a gente viu no Brasil. Ele foi muito poderoso aqui no Egito. Até que são hieroglifos. São aqui, essa letra A, eu já aprendi. Passarinho é letra A. E aqui nós estamos na Sala das Colunas. São 134 colunas. Todas elas têm inscrições. Impressionante. Aqui, mostra aí, Vi, essa parte que você tá, já é uma parte restaurada porque caiu, né? A gente tá vendo que é lisa. É. Imagina quando estava tudo original, com as cores. Que lindo. Imagina que agora é impressionante estar sem cor. Imagina quando estava tudo original. Podemos ver lá. Aqui ainda tem uma parte colorida. Esse se tornou... Gente, tudo que tá aqui tem uma história. É impossível mostrar pra vocês e explicar cada detalhe. Eu só tenho uma dica: nunca venham pro Egito sem um guia turístico, porque senão vai ser um desperdício de tempo. Porque tá aqui no meio de anos de história, é até um pecado não ter uma explicação sobre esses lugares que a gente tá pisando, né? O obelisco que a gente mostrou é de granito e todo talhado, a escrita está perfeita. Mas o que é mais interessante é como eles faziam esses escritos, só uma pedra mais dura ainda para poder conseguir, porque não tinha ferramenta naquela época. Bom, esse aqui é um templo fechado onde só o faraó e alguns altos sacerdotes poderiam entrar, e mesmo assim só depois de ter a purificação. E aqui é uma linha reta, se a gente olhar para lá, que a gente consegue ver o Vale dos Reis. Onde estão enterrados os reis e faraós. Exato, onde estão enterrados os reis e faraós. Então era como se fosse uma linha reta do lado vivo para o lado dos mortos. E aqui em frente ao Lago Sagrado tem a estátua de um escaravelho que representa sorte para os egípcios. Então a gente tem que dar 7 voltas no sentido anti-horário para ter sorte. Então, 7! Então estamos chegando agora no templo de Luxor. Luxor significa palácio. Esse é um templo de 1450 anos antes de Cristo. A finalização dele aqui, a fachada, como a gente vê hoje, é responsabilidade de Ramsés II. E aqui a gente tem várias estátuas, todas representam ele. Essas estátuas têm 16 metros.
Os templos eram oferendas que os reis e faraós faziam para os deuses. E um detalhe que chama a atenção aqui, gente, gostaria que vocês reparassem bem, é esse obelisco. Ele tem um irmão gêmeo que está lá em Paris, na Place de la Concorde. A gente foi lá, eu fiz imagem, vocês podem ir no vídeo aí de Paris para ver esse obelisco que está lá. O de lá ele está preservado, com todos os detalhes de ouro. Aqui ele foi todo saqueado. E em retribuição a esse obelisco que o Egito deu para a França deu um relógio velho para o Egito, que está lá na Mesquita Muhammad Ali, em Cairo. Também tem o vídeo, ou seja, essa cobertura está completa, uma arraso. Estava todo coberto com barro, o templo, até o ombro das estátuas. Então, aqui a capela no meio dedicada para Deus do Sol, Amon-Ra. E depois à direita sua mulher, Deus Amut, deusa da guerra. E à esquerda Deus Khonsu, Deus da lua. Ramsés foi um dos primeiros que fez tatuagem. Ele tem ali no ombro dele, Ramsés II, porque eram 13 Ramsés, não é isso? 11 Ramsés. E todas as estátuas aqui são de Ramsés. Esse homem se amava muito, Ramsés II. Tem umas que estão perfeitas. Então aqui também tem uma sala de colunas, só que são 14, 7 de cada lado. E estão bem preservadas na parte de cima, e na parte de baixo já tem o restauro. Aqui era o templo dos deuses e depois foi usado pelos romanos e cristãos. Romanos e cristãos, sim. Por isso que aqui também podemos ver aqui figuras dos santos com auréola em cima da cabeça. E os cristãos pintaram os santos na parede, mas as figuras egípcias continuam aqui na parede por baixo. Essa parte aqui do templo está em restauração, mas é muito interessante a figura que tem aqui, porque 330 antes de Cristo, quase 1.500 anos depois da construção do templo, que foi 1750 antes de Cristo, Alexandre o Grande chegou aqui e pediu que fizessem para ele um santuário. E aqui ele está representado, ele tinha até o cartucho dos faraós com o nome dele escrito. E ele está fazendo oferenda para o deus Amon-Ra, que é o deus Sol. O templo de Luxor e o templo de Karnak eram interligados por uma avenida de 3,5 km e ela era toda ladeada por esfinges. Gente, essa viagem está impossível de vistas, preciso mostrar. Estamos em Luxor, como vocês já estão acompanhando aí, e o nosso hotel aqui se chama Sonesta de Saint-Georges, né? Assim, a gente fechou o pacote com a agência, então eu não sei o que aconteceu, que a gente não sabia nem o hotel que a gente ia ficar, basicamente é isso. Então estamos nos surpreendendo e muito positivamente, veja bem por quê. As definições de quarto com vista foram atualizadas de novo. Este é o Rio Nilo, mas nossa, que lindo, que lindo. E aqui é o Vale dos Reis, onde os reis e faraós estão enterrados. Amanhã a gente vai lá, aguardem aí para acompanhar. Aqui a gente olhou na internet, né? A gente fechou o pacote e ficou sem saber quanto que eles pagaram. A gente olhou para hoje. Se a gente quiser se hospedar hoje, R$200 a diária. Muito legal. É muito legal, né? E aqui em Luxor, em geral, pessoal, os preços estão sendo bem mais baratos que Cairo, viu? A gente estava pagando em Cairo uma água, o quê? Uns 25, 20 e poucos libras, aqui 10 libras. Viemos ver de pertinho. Que pôr do sol lindo. Aqui de Luxor saem vários cruzeiros que vão para Assuã, outras cidades, cruzeiros de 3, 4 dias. Nós não vamos fazer, mas é uma opção muito interessante para quem quer fazer essa parte sul do Egito. Salam aleikum, amigos! Tá vendo que eu já tô pegando a mãe aqui do negócio árabe, né? Se eu arriscar falar bom dia, Sabal el Khali. Hoje nós atravessamos o Rio Nilo aqui em Luxor, viemos para a parte dos mortos, para a parte ocidental, para visitar daqui a pouquinho o Vale dos Reis e agora o templo de Hatshepsut, que foi uma das rainhas mais importantes do Egito da dinastia 18. E aqui está o templo dela, todo esculpido na montanha, de pedra calcária. Nesse complexo aqui eram 3 templos, só ficou o dela. Uma parte está muito bem preservada porque ela estava toda enterrada na areia.
E aqui, essas montanhas estão em constante trabalho de restauração, porque eles sempre estão encontrando algumas coisas que também ficaram enterradas. É muito lindo, impressionante, porque se a gente imaginar que tudo era uma montanha, e eles escavaram isso aqui na pedra bruta. Como a cidade de Petra, né, que nós mostramos aqui no canal também. Essa capela aqui estava toda enterrada, por isso que a pintura está tão preservada, gente. Olha que perfeito. Dá para ver bem as cores. E o que rolou com Hatshepsut? Depois que ela morreu, o enteado dela, Moses III, ele assumiu. E ele ficou com raiva de Hatshepsut, porque quando ela assumiu o poder, ele é que deveria ter assumido, mas ele tinha 8 anos de idade. Então, quando ela morreu, ele veio aqui e apagou todas as figuras de Hatshepsut. Aqui, por exemplo, ó, tinha uma estátua dela, ele apagou todas. Apagou o nome dela de tudo. Olha só, aqui tinha uma estátua, uma figura de Hatshepsut. Olha que perfeito, 1479 anos antes de Cristo é a data desses registros. Aquelas estátuas ali são todas de Hatshepsut e ela se vestia de homem. Por isso que a gente vê a figura masculina. E essa barba aí dobrada, né, curva, é a barba dos mortos. Gente, aqui em Luxor tem essa pedra que chama alabastro. Se vocês viram o vídeo aí lá do Cairo, vocês viram que tem uma mesquita toda de alabastro. E ela é uma pedra muito linda, transparente. E aqui a gente veio numa fábrica. Eu vou colocar aí o passo a passo para vocês de como é que faz um vaso. A pedra bruta vem cá pra dentro para eles abrirem e virar o vaso. Então agora estamos entrando aqui no Vale dos Reis. Vocês viram as pirâmides, né? Os faraós, os reis colocavam seus corpos e a riqueza lá. Só que as pirâmides começaram a ser saqueadas e aí eles desistiram de fazer pirâmide, decidiram fazer esse local aqui que ficou chamado como Vale dos Reis. Eles cavaram na montanha os túmulos e as salas são imensas, a gente vai entrar em alguns. Foram encontrados aqui 64 túmulos. E a escolha do lugar não foi à toa, essa montanha tem um formato de pirâmide que significa a eternidade. Olha o que eu falei aqui sobre o formato da montanha ser em forma de pirâmide. Conseguem perceber? O mapa dos túmulos. Vamos, acha do Tutankhamon. Hatshepsut, Amenhotep, esse Tutankhamon. Vamos entrar agora no túmulo de Ramsés IV, tem 89 metros. Olha só como é que é aqui dentro. Olha como tá perfeito, gente. A pintura tá tão perfeita assim porque aqui não bate o sol. Então ela ficou preservada. Nossa, incrível, incrível. Olha, tem umas que são em relevo, vocês conseguem perceber? E aqui é a câmara mortuária dele. Ou aqui é o túmulo do Ramsés II, aquele que foi mais famoso, que a gente já falou sobre ele aqui. Tá fechado. Tutankhamon ali. Tá aberto para visitação, mas a gente não vai entrar nele. A gente vai entrar aqui no Ramsés IX. O túmulo de Tutankhamon tem uma curiosidade, porque ele é um túmulo pequeno, tem só 30 mil metros, porque ele morreu muito novo, com 18 anos, então o túmulo dele nem estava pronto. E ele foi o único túmulo que foi encontrado intacto de um faraó aqui no Vale dos Reis, com 5.000 peças de ouro maciço. A gente mostrou lá essa relíquia, esse tesouro no Museu do Cairo. E ele ficou tão preservado porque outros faraós construíram túmulos em cima, na frente. Então esses túmulos foram saqueados e os ladrões não chegaram até o de Tutankhamon. Aqui é o túmulo do Ramsés IX. Muitas figuras de serpentes e cobras que significam proteção. E embaixo, segundo a nossa guia, são os inimigos com as mãos atadas.
Que é o deus do sol, né, Bíblia? E esses túmulos, mesmo esquema das pirâmides, né? Os faraós, os egípcios acreditavam nessa vida após a morte. Então, por isso que eles guardavam o corpo num lugar protegido, deixavam esses escritos, que são hinos, ensinamentos que iriam guiar nessa outra vida, e também colocavam aqui todo o tesouro deles. Então, nós estamos agora no nosso terceiro túmulo e último aqui, mas o mais bonito, segundo nossa guia Laila, Ramsés III, 1050 anos antes de Cristo. E da dinastia 20. Esse túmulo aqui tem 180 metros. E a Laila deu uma tarefa pra gente, que é encontrar o canguru, uma figura de um canguru, e o que vi mais que ela precisa? Serpente de três cabeças. Vamos lá. Então, canguru, achei. Tá aqui, ó. Nos escritos. E olha como é bem preservado. Muito bonito, gente. Olha o teto. Achamos a serpente de três cabeças. Zé Camille sabia ler essas letrinhas egitas antigas aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Esse aqui é o M. Não encosta, hein? N. Ai, cadê o I? O I é a águia. Agora eu já aprendi o M, que é a coruja. O B, que é tipo uma botinha, aqui ó. O B, tá vendo? O V, que é uma víbora com um chifrinho aqui. E a coruja é a letra M. Não achei coruja. Talvez nada aqui tá com a letra M. Já saímos do Vale dos Reis e agora estamos aqui bem pertinho também, onde tem os Colossos de Memnon. Essas estátuas tinham 20 metros de altura, hoje são 18, e elas são as únicas ruínas que sobraram de um templo de um faraó que tinha aqui. Ele acabou por conta de um terremoto. E aquelas lá atrás, eles estão escavando e estão descobrindo mais coisas, mais ruínas. Para encerrar nossos passeios oficiais em Luxor, vamos andar de barco no Nilo. Olha só, ali na frente está o templo de Luxor. E aqui o barquinho. Muito bom. Gente, com esse pôr do sol incrível aqui no Rio Nilo, a gente vai encerrando nossa passagem pelo Egito. A verdade é que estamos indo embora já com vontade de voltar. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. Um beijo e até a próxima!